Pai seja convosco, povo do Eterno, aqui mais uma vez gravando um vídeo para todo o Brasil, para falarmos sobre um assunto interessante que é preciso esclarecimento, né? Em Deuteronômio capítulo 20, o versículo 14, nós lemos assim o Criador dizendo que toda a cidade, em toda guerra que houver, que o povo participasse da guerra, né, e assim conquistasse a cidade por meio da guerra, tudo que houvesse naquela cidade pertencia ao exército vencedor. No caso, o exército de Al. Então, mulheres, crianças, bens, imóveis, tudo pertencia àquele exército vencedor, que no caso, o exército do Pai. É o Criador falando em Deuteronômio, capítulo 20, verso 14, tá bom? Você pode conferir na palavra do Criador. E essa palavra que eu venho trazer aqui agora, que é lei, é a lei da guerra, é sobre a lei da guerra, é um direito. Então não era ilegal a pessoa conquistar, vencer e tomar aqueles despojos para si. Por que o apóstolo está falando isso? Porque algumas pessoas têm atribuído aos despojos de guerra que Abruã, né? O Abruã, ainda como Abruã, ele vai a uma guerra, enfrentar uma guerra, uma batalha, tá? E trazer de volta a fazenda do seu sobrinho Lote, que havia sido sequestrado. Levaram Lote e levaram sua fazenda. E aí então soube o Abruã que o Lote, seu sobrinho, havia sido levado cativo com mais sua família, né? E tudo o que possuía. E ele juntou então os 318 homens bem armados e foram atrás de Ló, sua família, resgatar e trazer tudo o que era dele. E ele foi e venceu a guerra. E ele venceu essa batalha. E trouxe consigo despojos de guerra também. Trouxe o Lote de volta, seu sobrinho, e os despojos de guerra. O Lote estava lá, né? E os despojos de guerra também com ele, porque ele venceu essa batalha. Então ele trouxe tudo que era dos reis pagãos. Ele tomou tudo aquilo de lá, porque era um direito de guerra baseado em Devarim, né? Devarim é Deuteronômio, tá? Capítulo 28, capítulo 20, verso 14, tá? Então ali ele traz, é registrado nessa passagem, que tudo que pertencesse a tudo que fosse despojo de guerra, passaria a fazer parte do exército vencedor, no caso da parte do pai. Então, de maneira nenhuma, o que Abruã, né, ele conquistou desta guerra com a qual ele venceu, de maneira nenhuma era roubo ou era ilegal. Nós vemos pessoas que ensinaram, alguns irmãos nossos de Al, que o que Abruã deu não era dele, era roubado. Até isso eu já ouvi falar. Quem é que falou isso? Algumas pessoas que me falaram isso, falou porque querendo dizer que Abruã errou, que Abruã deu um dízimo do que não era dele, que Abruã deu um dízimo para Morri-Utizadoc, um sacerdote nos dias de Abruã, né? Deu o dízimo para ele daqueles despojos, porque a Escritura fala para nós, no livro de Bereshit, né, que a gente fala como Gênesis, né, ali no capítulo 14, verso 18, que o Abruã deu o dízimo, tá? O Abruã deu o dízimo a esse Morri-Utizadoc. Ele deu o dízimo e do melhor que havia dos despojos, tá? Só que na verdade e aí ele deu do despojo de guerra, né? E do despojo de guerra. Então ele está amparado, há um amparo ali, a gente vê no capítulo 20 de Devarim, né? Devarim, que hoje é falado de Devarim no hebraico, que ele deu dízimo realmente do despojo de guerra, então que pertencia a ele, porque havia vencido essa guerra, né? Contra os reis, né?
Isso, exatamente, trouxe todo aquele despojo de guerra, e daquele despojo de guerra ele tira o dízimo que pertencia a ele, tá? E devolve o dízimo então para o Eterno, através de um sacerdote do Altíssimo. Porque a palavra fala que quando ele vinha da batalha dos reis, saiu-lhe ao encontro um sacerdote do Altíssimo chamado Morriu de Zadok, que foi mudado, né? Foi mudado para Melquisedeque pelos tradutores da Bíblia, né? A pronúncia foi mudada, que é um erro, né? Não cremos que é a tradução de nomes, cremos que esse homem, realmente, o nome dele tem um significado especial, tá? Significa rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. O significado do nome deste homem, tá? Rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Morriu de Zadok, tá? Então, o que acontece? A palavra fala para nós que esse homem chega até ele então separa a 10ª parte, tira a 10ª parte do despojo e entrega na mão desse homem. Esse homem, por sua vez, traz o quê? O pão e traz vinho para ele. Traz pão e vinho e o abençoa. Quando abençoa, ele diz: bendito seja o Eterno de Abruã, bendito seja o Altíssimo de Abruã, tá? Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, o próprio Morriu de Zadok, sacerdote do Altíssimo, também reconhecendo aquilo ali, que aquela bênção, aquela conquista, foi dada da parte do Eterno, do Iau, né? Iau, então, o abençoa através do sacerdote do Altíssimo, do seu sacerdote Altíssimo, e recebe o dízimo da mão de Abruã, tá? É muito interessante, como dizer aqui, que segundo a Escritura Sagrada, esse dízimo é entregue, então, fica valendo assim, tá? Para você entender, ele é despojo de guerra, mas legal, não tem nada de roubo, nada de errado com o dízimo. No capítulo 20, verso 14, está claro a lei do dízimo, tá bom? Aliás, a lei do despojo, tá bom? Então, isso é mentira, isso é uma farsa, isso não é verdade. Quem fala isso está querendo dizer o seguinte, que Abruã não é exemplo, não é um exemplo correto, porque o dízimo que ele deu não pertencia a ele, tá? Então, nós estamos aqui mostrando que pertencia a ele por direito, de acordo com Devarim, capítulo 20, verso 14, tá? Ok? Muito bem. 20, verso 14, você pode comentar aí, você pode pegar a sua Bíblia ali e ver que era o despojo de guerra. Do despojo de guerra ele pagou o dízimo, devolveu, né, o dízimo. No livro de Levítico, capítulo 23, aliás, capítulo 27, verso 30, tá? Capítulo 27, verso 30, o Criador está dizendo claramente: meu é o dízimo de toda a terra. Levítico 27, 30, meu é o dízimo de toda a terra, tá? De todo fruto, toda ave, todo animal do campo. Então, o dízimo pertence ao Criador, não é o pastor, o apóstolo, o emissário, quem quer que seja, que falou que o dízimo lhe pertence. É o Criador, o dízimo pertence ao Criador. Se o dízimo pertence ao Criador, e nós queremos então servir o Criador, temos que reconhecer isso, que o dízimo pertence ao Criador, tá bom? O que o homem fez de errado ou está fazendo de errado, o problema vai ser dele, que ele vai ter que enfrentar o juízo final, não é verdade? Todos terão que comparecer perante o tribunal do Eterno, tá bom? Então, se o irmão fez, se a irmã fez, se a irmã não devolve o dízimo, se o irmão não está devolvendo o dízimo, um dia o irmão vai ter que prestar conta ao Criador do céu e da terra, porque o dízimo não pertence ao homem, ao ser humano, pertence ao Pai, tá bom? Levítico 27, 30, confere isso, tá bom? O Criador está dizendo assim. Então, o que acontece agora? Nós vamos ver, então, que essas pessoas que não são a favor do dízimo, então eles não são a favor do quê? Do que o Criador criou, porque o Criador que criou a lei do dízimo, não foi um pastor que criou, não foi o sacerdócio levítico que criou. Então o dízimo não pertence aos levitas, fica bem claro isso aqui? O dízimo não pertence aos levitas, mas sim a um sacerdócio eterno. E qual é o sacerdócio eterno? O sacerdócio de Morriu de Zadok.
tá? Então, o sacerdócio de Morriut-Zadok é um sacerdócio eterno, tá? Isso está no livro de quê? No livro de Salmo, Terrelim 110, né? 110, verso 4, tá bom? É isso, 110, 4. Então, lá fala assim, sobre o Messias. É dito assim, tu és sacerdote, sacerdócio eterno. Isso sobre o Messias é falado. Tu és sacerdócio eterno. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Messias, ele seria sacerdote e ele é sacerdote eterno, segundo essa ordem sacerdotal de Morriut-Zadok. O que está acontecendo aqui, então? Então, o Messias que viria, né, aparecer um dia, antes dele nascer, o rei chamado, hoje conhecido como Davi, no Salmo 110, já profetizou sobre ele, dizendo que ele seria sacerdote, não da ordem de quê? De Arão, da ordem dos levitas, mas da ordem de quem? De Melquisedeque, Morriut-Zadok. Então havia esse sacerdote e havia uma ordem sacerdotal. E esse sacerdote era um sacerdote eterno? Era, de Morriut-Zadok, tá? Era um sacerdote eterno. Então isso é muito interessante. A palavra fala que esse homem não morreu. Ele não teve nem início de vida e nem fim de vida. Olha só, ele foi tomado para o eterno, né? Ou seja, ele não teve morte natural. Ele não morreu, ele subiu para o eterno. Isso é interessante, né? Ele aparece sem pai, diz a palavra, sem mãe, né? E feito semelhante ao Filho do Altíssimo, semelhante ao próprio Yahshua. Então, o que acontece aqui? A gente vai ver que a palavra fala que o nome dele tem como significado, Morriut-Zadok, é rei de Salém, que é Shualeim, né? Shualeim ou Shalom, a cidade, né? A cidade santa, a cidade do Pai eterno, é rei de Shalom, Shualeim, né? E isto, rei de Shualeim, é rei de paz, rei de Shualeim, rei de justiça, né? E rei de paz. Então, o que está acontecendo aqui, meus queridos e minhas queridas? Rei de Shualeim, rei de justiça e rei de paz. Quem é na Escritura Sagrada que é rei de Shualeim, Shalom também, rei de justiça, né? E rei de paz? Na Escritura toda, só tem um ser que se enquadra nesse significado, cujo nome e significado é que é Yahushua, que para alguns, né, falamos também Yahushua, também Yahshua, tá? Yahshua e Yahushua. Então, esse ser se encaixa, tá, nesse perfil do Mehushihai, do Messias. É muito importante entendermos isso, Então, que só o Messias se encaixa no perfil de quê? De rei de Salém, rei de Shualeim, rei de justiça e rei de paz. Então, eu gosto de usar a expressão mais antiga, né? Como eu falo para os irmãos sempre, Shua é o verbo salvar, né? Shua é o verbo salvar, né? Isto, Shua é o verbo salvar. Então, tem duas formas de falar o verbo Shua. No hebraico moderno fala Shua, e no hebraico antigo se fala Shá, né? No hebraico antigo, tá? No hebraico antigo, então nós temos aí a expressão Shá, né? A expressão Shá, no hebraico antigo. E no hebraico bíblico atual, moderno, se fala Shua. Então, quando nós estamos falando aí ao Shualeim e ao Shualeim, né? Nós estamos falando da cidade, né? De Yahushua e ao salva, tá? Shua salva, ou Yahushua também, que é o mesmo que salva também, Shá, Yahú salva também, Yahushua, hebraico moderno, Shá, hebraico antigo, tá bom? Shua, hebraico moderno, Shua, hebraico moderno, e Shá, hebraico antigo. Então, Yahushua, Yahushá, tudo é a mesma palavra,
Só que uma é no hebraico antigo, é o shá, o verbo salvar, e shuá é o verbo no hebraico moderno, tá bom? Fica claro isso para você. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui somente um nome, somente um ser dentro da Escritura que digamos assim, bate, né? Bate, vou usar a expressão assim para você entender, bate com o que as Escrituras falam sobre o significado desse nome, Rei de Justiça, Rei de Salém, Rei de Paz, sendo esse o próprio Yahushua, sendo esse o próprio Yahushua, ou Yahusha, né? Sendo esse. Então, quando Yahusha, né? Quando Yahusha, então, uma vez que Yahusha é o Rei de Justiça, é o Rei de Shualem, de Shalem, é o Rei de Paz, nós precisamos entender que o Morriut Zadok é Yahusha. O Morriut Zadok é Yahusha. O nosso Morriut Zadok é Yahusha. Ou seja, ele, de acordo com a palavra do livro de Yaldim, ele é feito semelhante ao corpo do Yahusha. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve nem pai, não tem genealogia, não tem origem, não cita a Escritura. O seu pai, nem a sua mãe, nem sequer a sua mãe. De Yahusha ainda temos a mãe. Nesse caso de Morriut Zadok, blasfemado como Mel, né? Mel de El, Quisedeque, nem mãe ele possuiu, não é isso mesmo? Nem mãe ele possuiu. Isso é muito interessante, isso então. Isso aí é isto mesmo. O livro de Yaldim, capítulo 10, também diz assim, havendo, né, o Criador, aliás, no capítulo 1 de Yaldim, né, logo no primeiro, havendo o Criador falado muitas vezes aos pais, olha só, havendo o Criador, quem? Yahusha, né, falado aos pais, por meio de profetas, por meio de seus profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, essa palavra de Yaldim, capítulo 1, é isso mesmo? Que fala que havendo o Criador falado muitas vezes, de muitas formas. O Criador falou de muitas vezes no passado, de muitas maneiras e de muitas formas. Então, nós temos então a consciência e um crer de que aquele Morriut Zadok não era um homem nascido de mulher, não era nascido de homem, nem nascido de mulher. Ele era, na verdade, o Criador Yahusha. Ele era o Criador Yahusha. Ele se encaixa ali. Porque o próprio Pai, ninguém jamais viu o Pai. No livro de Yohanan 1,18 diz que ninguém viu o Pai. Yohanan 1,18, tá? Ninguém viu o Pai. Yohanan é João 1,18. Ninguém jamais viu o Pai. Mas diz o capítulo 1,18, capítulo 1, verso 18 de Yohanan, que é João, blasfemado como João, né? Diz assim para nós que o Pai ninguém jamais viu. Mas o Filho que se deu a conhecer, o Filho se deu a conhecer. Então, o Filho falou falou para Abraão, o Filho se deu a conhecer. E quando esse ser aparece sem pai e sem mãe, perguntamos assim, quem é a criatura que não teve pai nem teve mãe? Na Escritura só fala de um que não teve pai, na Nova Aliança não tem pai, mas teve mãe. Mas segundo a carne, né? Mas aquele nem segundo a carne, nem pai nem mãe. Ou seja, é o próprio Yahusha. O perfil desse homem é o próprio Yahusha. É o próprio Yahusha. Porque fala que no seu significado nós identificamos que é Yahusha. No significado do seu nome. Rei de Justiça. Quem é o Rei de Justiça dentre os homens? Rei de Paz. Quem é o Rei de Paz? Quem é que recebe primeiramente, né? Na terra, ele é o Rei de Paz. Isso. Yahusha, Rei de Paz. Rei de Shualem, Rei de Shalem, né? Da cidade santa. Quem é esse rei? Quem é? É o próprio Yahusha. Então, o Morriut Zadok é Yahusha. O Morriut Zadok é o Yahusha.
A Escritura aponta para nós esse caminho para esclarecer isso, meus amados irmãos. E aí é muito importante entendermos então que o dízimo não pertence aos levitas. Esse homem está aparecendo, e Alcha, no caso, ele está aparecendo para Abruam, entregando que o pão e o vinho, que é o mesmo pão e o vinho que o Yalcha trouxe para os 12 apóstolos, os 12 discípulos até então ali, né? Ele trouxe pão e vinho, não foi isso que ele trouxe também? Ele trouxe pão e vinho lá atrás para Abruam, no encontro, né? Tá? No abençoamento, e agora também, quando ele vem na sua partida, antes de sair da terra, ele entrega pão e vinho também, tá? Pão e vinho. Um detalhe interessante ali naquele momento, a Bíblia não revela a entrega de dízimo ali, na hora que ele entrega pão e vinho, não há ali um relato sobre o dízimo, a entrega de dízimo, somente pão e vinho, porque houve a Santa Ceia, ali no livro de Manial, né? Manial está falando sobre a Santa Ceia, tá bom? Então ali nós encontramos ali ele entregando a Santa Ceia, onde ele traz pão e vinho, tá bom? Manial, nós temos ali o capítulo 26, né? 26, exatamente. No capítulo 26, a entrega do pão e do vinho, da parte de Alcha, tá bom? E ali ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança, que é feito por muitos, que é derramado por muitos, tá bom? Olha como é interessante aqui. O próprio Yalcha traz pão e vinho para quem? Para o povo, né? O seu povo, para o povo de Abruam, espiritualmente, não é isso? Exatamente. Lá atrás nós vemos a manifestação dele como Moril-Tzadok, mas ele já é o nosso Moril-Tzadok também agora. Ele é o nosso Moril-Tzadok na nova aliança. Lembra aquela passagem que nós citamos no Terrelim 110, onde o profeta Daúde, profetizando pelo Ruha do Pai, Espírito do Pai, fala, tu és sacerdote, né? Tu és sacerdote eterno. Olha só que fala, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Moril-Tzadok, ou seja, de Melquisedeque, né? Lá está como Melquisedeque, está blasfemado como Melquisedeque. Então, o que nós vemos? Ele é sacerdote eterno. Então, o Moril-Tzadok, lá do Antigo Testamento, tá? No capítulo 14, né? Verso 18, tá? Ele traz exatamente elementos de valores eternos. Ele traz pão e ele traz o vinho. O pão representando a carne, o pão da ceia. Ali, na verdade, foi uma santa ceia que Moril-Tzadok trouxe, o sacerdote do Altíssimo. Ele trouxe o pão, que representa o corpo do Messias, tá? E ele traz o quê? O sangue, tá bom? O sangue. Então, aquele que comer do pão tem a vida eterna, certo? E é o Hanan, João 6,53, tá? Quem comer da minha carne tem a vida eterna. Então, Abruam recebeu a ceia, exatamente a ceia. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, ele recebeu o cálice e tomou o cálice. Aquele que beber desse cálice, eu ressuscitarei no último dia. Tá bom? Isso é muito importante, não é pouco importante, não. Ele recebeu, então, o pão, tá? E o vinho. Ele recebeu o pão e o vinho. Por que Abruam recebeu o pão e o vinho? A palavra fala em Romanos capítulo 4, do verso 10 a 12, lá, diz que Abruam, ele foi abençoado e justificado pelo Altíssimo, quando ainda não era circuncidado, ele não era circuncidado ainda. Então, quando ele aparece quando Moril-Tzadok, o sacerdote do Altíssimo, apareceu lá e ele entregou o dízimo dos despojos, ele ainda não era circuncidado. Fica bem claro isso, tá bom? É no capítulo 14, tá bom? Verso 18, tá? Do Evangelho, da palavra no livro de Gênesis, conhecido como Gênesis, tá? Aqui em hebraico antigo é Bereshit.
Parece que o moderno também se fala Bereshit também, né? Mas é interessante entendermos que ele não era circuncidado ainda. E o Criador se manifestou para ele. E ele então paga o dízimo dos despojos, devolve o dízimo. Uma vez que esse dízimo, deixa bem claro aqui, que o dízimo já pertencia ao Criador, tá bom? Como nós vimos Levítico 27:30. Merrucho, o profeta que escreveu esse livro de Levítico, escreveu isso, que o dízimo pertence ao Criador, tá? Então, na cabeça do profeta Merrucho, conhecido como Moisés aqui, o dízimo não pertencia, olha aí, ó, não pertencia às tribos de Levi, pertencia ao Criador, tá? Levítico 27:30, por isso foi escrito assim, tá? Nesse livro, que o dízimo pertence ao Criador. Aí o que acontece agora? Alguns irmãos, então, têm falado que o dízimo, já explicamos agora lá atrás, que o dízimo que Abraão deu não era lícito porque era de roubo, era coisa assim, era roubado, não era de Abraão, tal, era de cidades, de pessoas que ele tomou, mas era um direito de guerra, como nós já vimos ali no livro de Deuteronômio 20, verso 14, tá bom? Devarim 20, 14, Deuteronômio 20, 14. Então, era um direito legal, então ele não estava roubando, não. Então, um ponto interessante que nós citamos aqui também é que o Morrilti Zadok realmente ele é uma figura de Alcha. Ele é uma figura de Alcha e isso pode ser entendido dessa forma, porque ninguém é feito, ninguém, digamos assim, nasce sem ter pai, né? Sem ter pai, a não ser Yalcha, que nasceu sem ter pai. Então, nós temos algo que identifica Yalcha naquele Morrilti Zadok. Mas mais ainda, sem mãe dessa vez também, porque não tem mãe, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito que um homem pode nascer sem pai, sem mãe, isso não existe. Bom, então a Escritura está mentindo, ele quer dizer, né? Ele não acredita na Escritura, mas é um direito dele não acreditar, ele não tem fé, ele é um cético, ele não acredita. Se ele acreditou um dia, ele perdeu totalmente a fé. Mas nós temos aí mais de uma pessoa, então, que nasceu sem pai, né? Que não é só Yalcha, que nasceu sem pai, é Morrilti Zadok também. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Agora, o que acontece aqui também é que, como nós vemos, o próprio Yalcha, então, trouxe pão e vinho na forma de Morrilti Zadok para Abraham, e depois ele trouxe pão e vinho para ao Rolial, para o povo, para os discípulos, para o seu povo aqui nessa terra, né, os que criam nele. Ele trouxe esse pão e vinho também. Então isso identifica mais uma vez que o serviço que Morrilti Zadok fez no ano passado é o mesmo que Yalcha fez quando esteve na terra. Isso é mais uma identificação, um ponto que faz o quê? Que vem somar. Para quê? Para que nós entendamos que Morrilti Zadok era o próprio Yalcha na sua passagem. Como está no livro de Yahudim, né, que fala 1, verso 1, que havendo o Criador, e a palavra Criador pode servir tanto para Yah, o Pai, como para o Yah, o Filho. Havendo o Criador falado, no caso, de muitas formas e de muitas maneiras. Então, ali está falando do Pai, Aminal. Mas nós entendemos, então, que o Pai falou pelo Filho também, não é isso? O Pai falou pelo Filho diversas vezes. O Pai falou pelo Filho, várias formas, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. E é muito interessante isso, entendermos então que Yalcha esteve nessa terra falando com Abraham, conversando com Abraham. O próprio Yalcha disse dessa forma, Abraham viu os meus dias e se alegrou. Abraham viu os meus dias e se alegrou. Isso está no capítulo 8 de Abraham, falando esse assunto, né? No capítulo 8 do livro de Al-Hanan, você vai encontrar falando dessa forma que o Abraham, quando os fariseus veio combater Yalcha, né?
veio ali lutar debater contra Yausha. No capítulo 8 você vai encontrar escrito assim: Abraão, vosso pai, né, viu os meus dias e se alegrou. E a palavra se alegrar na língua bíblica e do povo do pai, o hebraico, a palavra se alegrar tem algumas vezes aparece com o significado de beber com a pessoa. Bebeu comigo, ele se alegrou comigo, bebeu comigo, tá bom? Então, pegue essa palavra, pesquise, tá bom, querido? Querida, pesquise para você poder se aprofundar, não é isso mesmo? Tá? Yahanan, capítulo 8, tá? 8. Abraão viu os meus dias e se alegrou, disse Yausha. Então, o que nós vemos aqui agora? Nós vamos vendo aqui agora que o Morriut Zadok, ele não tem início de vida, diz a palavra, e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho do Altíssimo. Está escrito isso aí no livro de Yaldim, capítulo 7, tá bom? Versículo 1 a 3. Então, é muito importante isso, ver que a imagem de Morriut Zadok está relacionada com Yausha. Está relacionada intimamente com a pessoa de Yausha. Então, assim sendo, Yausha é sacerdote eterno, diz a Escritura, segundo a ordem de Morriut Zadok. Nós vimos também no livro de Hebreus, capítulo 7, isso escrito, tá bom? Que ele é sacerdote eterno, da mesma ordem de Morriut Zadok. Agora, o que acontece? No sacerdócio de Morriut Zadok, teve recebimento do dízimo? Teve o recebimento do dízimo por parte do quê? Do sacerdote altíssimo. Se o Yausha é um sacerdote eterno, da mesma natureza, do mesmo sacerdócio, segundo o sacerdócio eterno, então Yausha, então no sacerdócio de Yausha, que é o que nós estamos vivendo hoje, deveria estar acontecendo a pregação do recebimento do dízimo. Porque se ele é realmente semelhante, o mesmo sacerdócio, é o mesmo sacerdócio, e no sacerdócio, na manifestação desse sacerdócio, no capítulo 14, Bereshit, Gênesis, verso 18, houve recebimento de dízimo por parte do sacerdote, do Altíssimo, então na nova aliança aconteceria o mesmo. Isso aconteceria o mesmo. Então, por que não aparece isso nos dias de Yausha? Olha, vamos ter essa explicação agora, preste atenção. Yausha não poderia receber o dízimo, mesmo sendo sacerdote do Altíssimo, ele não poderia receber o dízimo enquanto não houvesse consumação do sacrifício. Enquanto não houvesse tudo consumado, ele não poderia receber o dízimo que ainda era dos levitas. Quando ele poderia fazer isso? Somente depois que ele dissesse, está consumado, como ele disse. Quando ele terminou tudo. Aí ele disse, Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. Naquele momento ali, o véu do santuário, diz a Escritura, se rasgou em dois. Ou seja, rompeu o véu. Ali, a partir daquele momento, o sacerdócio araânico, levítico, deixou de ter validade. Deixou de ter validade diante de Yahweh, o Eterno, para efeito de salvação dos gentios e para efeito de salvação de toda a humanidade. É muito interessante isso, porque diz a palavra assim para nós, tá? Que enquanto o sacerdócio continuasse, ainda estava fechado o caminho. Mas uma vez que o sacrifício foi feito, o sacrifício perfeito de Yausha, pronto, abriu-se um novo caminho pelo qual chegamos ao Criador. Agora não chegamos ao Criador através de sangue de animais, mas pelo sangue de Yausha. O sangue de Yausha que nos purifica de todos os nossos pecados. Já não é mais pelo sacerdócio levítico.
Então, ali agora, foi no madeiro esse acontecimento. Foi no madeiro. Então, Yahshua não poderia receber o dízimo enquanto não houvesse acontecido isso. Por isso que Yahshua, em nenhum dos apóstolos, enquanto caminharam ali, antes do véu se romper, poderia receber o dízimo. Compreende isso agora? Compreendeu? Pegou a visão? Porque ele tinha que primeiramente cumprir a justiça eterna, fazer a expiação, como está no livro de Dayanu, né, capítulo 9. Então, Allah fala para nós que o Messias faria exatamente isso. Ele cumpriria a justiça eterna. Ele faria a expiação pelos pecados. Tá? Então, no capítulo 9, verso 25 a 27, você vai ler isso em Dayanu, blasfemado como Daniel, né? Muito interessante isso. Então, o Yahshua não podia receber o dízimo, não. Por isso que quando Yahshua fazia o milagre, ele falava assim, vai, leva agora a oferta do templo, né? E mostra lá a oferta, aí ele fala assim, de merrucho, aqui está como Moisés, né? Mostra a oferta para o sacerdote, leva a tua oferta para o sacerdote. E Yahshua, ele cumpriu as escrituras, ele cumpriu toda a Torá. Enquanto ele viveu, ele foi ali debaixo da lei, a palavra fala assim. No livro de Gálatas, capítulo 4, né, Galatear, é dito assim, que ao enviou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, Gálatas 4:4. Então ele estava debaixo da lei, mesmo sendo filho do Eterno, ele estava debaixo de lei. Da lei de quem? Do próprio Pai, e que ele também, né, ele juntamente com o Pai, consolidou. Isto. Então ele não poderia, ninguém dele, nem ninguém da parte dele, receber o dízimo dos levitas que estavam indo, porque o templo ainda estava em vigor, o véu do santuário não tinha se rompido. Então é por isso que você não encontra Yahshua recebendo dízimo, tá? Não encontra. Inclusive você encontra ele falando no Levítico 23, nós vamos encontrar em Manial, né? 23, ele dizendo assim, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala isso lá. Dai o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas esquece do mais importante da lei, justiça, a misericórdia e a imuná, a fé. Deveis fazer essas coisas, ele falou, essas três últimas que ele citou, né? Praticar justiça, misericórdia e a fé, sem deixar de praticar aquilo que vocês praticavam, que era dar o dízimo do endro, da cominho, da hortelã. Ele estava dando o dízimo do endro, do cominho, da hortelã como exemplo, para que os outros fizessem o mesmo também, de tudo, dando dízimo até do endro, do cominho, da hortelã e de tudo, né? Significa de tudo. Mas estava esquecendo de praticar o juízo, a misericórdia, a justiça, a misericórdia, a justiça, a benevolência e a fé. Nós não falamos misericórdia, porque misericórdia é o nome daquela deusa de monte de braços, né? Dos hindus, né? Dos indianos lá. Então nós falamos benevolência, tá bem, meu querido? Para a palavra misericórdia. Então o que acontece aqui? O dízimo pertence a Yahweh. E pertence a Yahweh. Levítico 27:30. O dízimo pertence ao Eterno. Ao Eterno. O dízimo pertence ao Eterno. Então, de maneiras que nós não conseguimos, não tem como o sacerdócio de Yahushua ser segundo a ordem sacerdotal de Mohiut Zadok e não ter o dízimo, compreende? Não ter o dízimo. Depois que o véu, na nova aliança, depois que o véu se rompeu. Depois que o véu se rompeu, então o dízimo não é mais dos levitas, ele volta agora para o sacerdócio eterno de Mohiut Zadok, que agora é representado por quem? Por Yahshua. Quem é o representante legal e espiritual do Shamayal, do sacerdócio de Mohiut Zadok, eterno, sacerdócio eterno? Yahshua. Nesse sacerdócio, lá no início, tem o pão, tem vinho e tem o quê?
o recebimento do dízimo. Então nós temos que entender, meu querido, que para esse sacerdócio de Yahshua hoje, que nós vivemos debaixo dele, né, sob a autoridade de Yahshua, ser completo, tem que ter o recebimento do dízimo depois que o véu do santuário se rompeu, compreendeu? Depois que Yahshua se tornou sacerdote do Altíssimo, segundo a ordem de Morreu Tzadok. Então, nós que somos sacerdotes do Altíssimo, de Yahushua agora, tá? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 5, algumas pessoas falam bem assim, né? Algumas pessoas se encontram com o apóstolo e falam, mas apóstolo não era só aqueles 12 lá. Aqueles lá que eram sacerdotes do Altíssimo. Hoje em dia não existe mais apóstolo, não existe mais sacerdote do Altíssimo. No passado era sacerdote do Altíssimo, eram os apóstolos, né? Que eram os sacerdotes do Altíssimo, eram os apóstolos, eram os pastores, né? Então, algumas pessoas que não conhecem a Escritura, ao nos encontrar, então nos faz essa pergunta. Os apóstolos, sim, os 12 discípulos, 12 apóstolos, nós reconhecemos como sacerdote de Yahshua. Mas de lá para cá não existe mais. Bom, essa pessoa, por não conhecer a Escritura, fala isso. Mas no livro de Apocalipse, Cano de Galute, capítulo 5, verso 10, é dito assim, quando aparece aquele momento, no capítulo 5, aparece aquele momento em que é visto o ancião de dias tendo um livro com selos, um livro selado nas suas mãos. Um livro selado. E não houve no capítulo 5, não houve no Chamaiá, o céu, quem era capaz de abrir os seus 7 selos, desatar os 7 selos desse livro. Tinha 7 selos. Não tinha como desatar os seus 7 selos. Não tinha ninguém. Então o profeta que escreveu o livro de Cano de Galute, Yahunan, ele chora, diz a palavra que ele chora. Mas um fala com ele, não chore, porque o leão da tribo de Judá, que foi morto, né, venceu para abrir os 7 selos. Então, o profeta olha, diz a palavra, e vê um cordeiro como morto. Ele vê uma espécie de um animal. Ele tem uma visão, na visão ele vê um cordeiro morto, que se transforma em quem? Em Yahshua. E toma o livro da mão daquele que está sobre o trono. Só que aquele que está sobre o trono é Yahweh, o Pai. É o ancião de dias, é o Pai. E ele toma das mãos do Pai o livro para desatar os 7 selos. Então, os 24 anciões estão em volta do trono, começam então a dizer, digno é de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto, verso 10, e com teu sangue compraste homens de todas as nações, tribos, línguas e povos, e os fizeste reis e sacerdote para o Altíssimo. Então, no capítulo 5, verso 10, meu querido e minha querida, diz que Yahshua, com seu sangue, comprou o homem de quantas nações? De todas as nações. E os fez o quê? Sacerdote para Yahweh, Pai. Então, esses sacerdotes, comprados pelo sangue de Yahshua, é de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ou seja, Yahshua, ele comprou homens para o sacerdócio, para exercer o sacerdócio de Morreu Tzadok, o sacerdócio eterno. Esse sacerdócio eterno é formado por homens comprados pelo sangue de Yahshua, citado em Cano de Galute, Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. Ali o Criador, então, confirma na sua palavra que ele comprou o homem de todas as nações, inclusive no Brasil. Porque se ele comprou o homem de todas as nações, ele comprou brasileiros também. Compreende, meu querido e minha querida? Comprou
homens para ser sacerdote de quem? Do sacerdócio eterno. Então nós fazemos parte do sacerdócio eterno. Nós cremos no sacerdócio eterno em que Yahshua é o nosso sumo sacerdote. Yahshua. Ele é o grande. Havia os sacerdotes e o sumo. O sumo sacerdote eterno nosso é Yahshua. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 13, 20, fala que Yahshua é o grande pastor das ovelhas. Ele é o grande. Ele é o grande pastor das ovelhas. Yaldim, capítulo 13, verso 20. Então, meu querido, é exatamente isto. Yahshua comprou homem de todas as nações e fez para si sacerdotes, para viverem do altar. Viverem do altar. Está escrito no livro de 1 Coríntios 9, verso 14. 1 Coríntios 9, 14. Tá bom? Então nós vamos entender que Yahshua compra, tá? Coríntios 9, 14, o Criador fala assim, tá? Que assim ordenou Yahshua, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os que administram o altar, que comam do altar, sobrevivam do altar. Então é ordem de Yahshua, tá? Você pode conferir isso, a carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 14, tá bom? Agora, o que acontece agora, então? Então, onde é que está na Escritura? Que está na Escritura que o Criador, Yahshua, sacerdote eterno nosso, é recebedor de dízimo, e tem como comprovar isso? Tem. No próprio livro de Yaldim, capítulo 7, verso 8, nós vamos encontrar no capítulo 7, verso 8, dito assim: aqui na terra recebe dízimo homens que morrem. Olha só. Agora é interessante isso aí, né? Mas ali recebe aquele que testifica que vive. Ou seja, o livro de Yaldim, capítulo 7, 8, fala assim, ó, aqui na terra recebe dízimo homens que morrem. Então o Rolial, a obra do Yahshua, recebia dízimo legalmente? Sim. Isso é fato. Nós podemos ler isso escrito no livro de Yaldim, capítulo 7, verso 8. E Yahshua inspirou esses homens a escrever o livro de Yaldim, né? E ali consta escrito, aqui, enfim, da terra, aqui, recebe dízimo homens que morrem, que são sacerdotes, mas que morrem. Mas sacerdotes de que parte? De Yahshua. Sacerdotes de Yahshua. Homens que morrem. Aqueles sacerdotes que foram comprados Pai, pelo sangue do Messias, eles são homens mortais. Homens que morrem. Mas aí fala assim na palavra, mas ali, capítulo 7, verso 8 diz, de Yaldim, capítulo 7 de Yaldim, verso 8, diz assim, mas ali recebe. Então, quem é que recebe? Aí diz o versículo 8, aquele que aqui se testifica que vive. Quem nós testificamos que vive? É Yahshua. Quem aqui se testifica que vive? Yahshua. Então ele recebe o que ali? Aonde é esse ali? No Shamayal. Então Yahshua no Shamayal é o Shamayal, que é chamado de Ali no verso 8. Ali recebe aquele que aqui na terra se testifica que vive. Quem nós testificamos que vive? Yahshua. Então, o capítulo 7, verso 8, confirma que aqui recebe o dízimo, homens que morrem. Mas ali, no Shamayal, recebe aquele que aqui se testifica que vive. Olha que bênção, olha que estudo abençoado que o Pai traz
a respeito do dízimo. E muitas pessoas creram errado, porque foi pregado Yahshua errado para ele e para ela. Não foi nem mostrado esse capítulo 7, verso 8. Não foi explicado que aqui recebe. E quem é que recebe? Aqueles sacerdotes que foi comprado. Aqueles sacerdotes que foi comprado pelo sangue de Yahshua. Os sacerdotes de Yahshua. Sacerdotes do sacerdócio eterno. Porque aquele sacerdócio que foi comprado pelo sangue de Yahshua, pelo sangue eterno, foi comprado para ser o quê? Sacerdote de quê? Do Altíssimo. E aquele homem lá atrás, no início, também ele era sacerdote do quê? Do Altíssimo. E era recebedor de dízimo. Então, todos aqueles que é comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo próprio Yahshua, pelo sangue de Yahshua, e foi feito sacerdotes do Altíssimo. Semelhantemente, associado ao ministério de quem? Do Yahshua, sacerdote do Altíssimo, e o Melquisedeque, ou corrompido, blasfemado como Melquisedeque nos nossos dias, e desde os dias de Yahshua para cá. Então, Yahshua ele é sacerdote do Altíssimo, segundo aquela ordem do Melquisedeque, do Melquisedeque. Assim, aqueles homens também não foi feito sacerdote do Altíssimo por Yahshua, porque foi comprado o homem de todas as nações e feito sacerdote para o Altíssimo. Então, eles são feitos sacerdotes para o Altíssimo, para o ministério do sacerdócio eterno. Não para o sacerdócio levítico mais, mas para o sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio eterno. E no sacerdócio eterno anterior, na manifestação desse sacerdócio, houve o dízimo. Então agora, nos dias de Yahshua, há também o dízimo sim. A partir da leitura de Hebreus 7:8, você vê que aqui na terra, ele fala, recebe o dízimo homens mortais. Mortais, homens que morrem. Mas ali, apontando para o Shamayal, recebe aquele que aqui se testifica que vive. Hebreus 7, verso 8. Pegou a visão? Você entendeu que Yahshua é o que vive? Ele recebe. E recebe o quê? Aquilo que os homens mortais recebem aqui. Aqui recebe homens mortais, mas ali recebe aquele que aqui se testifica que vive. Eu acredito que você entendeu. Acredito que você entendeu, foi muito bem esclarecido, que Yahshua comprou o homem de todas as nações e fez os sacerdotes para o Altíssimo, de todas as nações, tribos, línguas e povos, e fez sacerdote para o seu Abba Altíssimo. Fez sacerdotes para o Altíssimo, sacerdote do Altíssimo. E Morriu era o quê? Sacerdote do Altíssimo, do sacerdócio eterno. Agora Yahshua é sacerdote do sacerdócio eterno. Terelim 110:4. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, no qual é blasfemado como Melquisedeque. Então, nós somos sacerdotes do Altíssimo, recebedores do dízimo, recebedor do dízimo de Yahweh, recebedor do dízimo de Yahweh. Mas recebemos aqui na terra para administrar o dízimo de Yahweh. Mas ali, apontando para o Shamayal, recebe aquele que aqui se testifica que vive. E nós sabemos quem aqui se testifica que vive. Quem é o ser, quem é essa pessoa que aqui na terra se testifica que ele vive? É Yahshua, tá bom? Eu creio que você entendeu, parabéns, você é inteligente, você compreendeu o que não tinha sido explicado para você. Você está assistindo o nosso canal.
Nós pedimos apenas que você dê o like e se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Dê o like, pode comentar também, tá bom? Pode comentar, procuraremos melhorar mais, cada vez mais, para que você possa ser instruído, tá bom? Instruído na verdade. A nossa mensagem, ela é pentecostal, nós somos pentecostais, cremos na manifestação dos dons espirituais, cremos em cura, cremos em revelação, cremos em profecia, cremos em línguas, em batismo com o Espírito Santo, que a gente conhece assim, né, como pentecostais, batismo com o Espírito Santo, e vamos em frente estudando e vamos orar para o povo de Al se unirem. O povo de Al está dividido, não é isso mesmo? Ou muitas pessoas, entendemos, que recebeu a mensagem do nome, mas aprendeu só o nome, né? Só fala do nome de Al para cá, de Al para lá, mas não conhece outros pontos importantes. Tem muitos irmãos de Al que nem praticam a Santa Ceia. Não é necessário, é assim que alguns entendem, não é necessário. E esse é outro ponto que a gente vai falar também no outro vídeo, tá bom? A gente vai comentar sobre isso e passar para você o que a Escritura fala sobre a Santa Ceia, tá bom? Que o Eterno abençoe para você, abençoe você. Você entendeu que nós fomos sacerdotes comprados pelo sangue de Yahshua. Que o Yahshua com seu sangue comprou o homem de todas as nações e fez para Yahweh sacerdotes. Então, o dízimo não pertence aos levitas mais. O dízimo pertence ao sacerdócio de Morriú de Zadok. Ele pertence ao sacerdócio de Yahshua. E Yahshua é o nosso Morriú de Zadok. E ele comprou o homem e fez sacerdócio para o seu Altíssimo. No passado nós vemos lá, Yahshua apareceu como Morriú de Zadok. Era o próprio Yahshua ali, na pessoa de Morriú de Zadok. Por isso que ele não tem nem início de vida e nem fim de vida. E é feito parecido com o Yahshua quando se manifesta em carne. Porém, em carne, quando Yahshua veio, ele veio em carne, né? Está na palavra, que assim ele veio, que ali ele veio em carne, não é isso mesmo? E teve mãe. Mas naquela ocasião, ele não teve nem mãe nem pai, tá? Isso é muito importante você guardar consigo. E nós aprendemos coisas importantes nesse estudo, tá bom? Mas você pode comentar, tá? Eu vou ler o comentário de vocês e a gente vai procurar esclarecer no próximo vídeo alguma coisa também. Continue acompanhando o apóstolo Sandoval. Que o Eterno abençoe vocês. Isso. Então dá o like, né? E se inscreva em nosso canal, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês.